Quando você foi começar algo que você queria fazer, você já teve aquela sensação, e se der errado? E provavelmente ela já aconteceu com você, porque é uma situação humana. Você não sabe se aquilo vai dar certo. Uma forma de olhar para isso seria você pensar, e se der certo? Mas aqui, na minha opinião, é interessante, mas não muda o fato de que provavelmente vai dar errado. Cara, você está fazendo uma coisa que você nunca fez, uma coisa que exige aprender muito, que exige fazer muitas coisas e provavelmente vai dar errado. Vai dar errado na sua primeira tentativa, na sua segunda, na sua terceira. Claro, pode ser que você tenha sorte e dê certo de primeira ali, de alguma vez, mas a probabilidade é baixíssima disso acontecer. Então, entenda, provavelmente vai dar errado. Só que isso aqui não é para você desistir. Isso aqui é mais interessante. É o seguinte: se fosse fácil, todo mundo fazia. Provavelmente isso que você quer vai exigir de você uma coisa que é você se tornar uma pessoa mais capaz para fazer aquilo que você quer. Beleza, isso provavelmente você já sabe. A questão é, e se der errado, não era a pergunta certa. É, como eu vou me sentir quando eu tiver lá os meus 80 anos, próximo da minha morte? Entender que eu poderia ter tentado mais, eu poderia ter tentado melhor, e se eu tivesse feito, o que ia acontecer, cara, para as pessoas que chegaram no seu último dia de vida? Provavelmente não vão saber, não nessa vida. Se você tem 80 anos e ainda está vivendo, poxa, ótimo, ainda há tempo. Eu estou dizendo que, para aquelas pessoas que pisarem no seu último dia de vida e pensarem, e se eu tivesse tentado, é muito doloroso. Sempre há tempo de você continuar tentando. Sempre há tempo de você começar a fazer as coisas que você sempre quis fazer. E não importa se você tem 80, se você tem 90, há tempo para você fazer. No entanto, por mais que eu saiba que você vai defender que a sua vida é difícil, que eu não sei sobre a sua vida, mas é inegável que, muito provavelmente, quanto mais cedo você começar naquilo que você quer fazer, que vai dar errado sucessivas vezes, se você for uma pessoa comum, melhor. Então, entenda, sim, vai dar errado. Frente a isso, vou desistir ou vou me tornar alguém que faz isso dar certo? Vou me tornar alguém que faz isso dar certo. Beleza, vou começar a me tornar essa pessoa hoje ou vou deixar para o amanhã? Porque o perigoso aqui é interessante. Não é os 80, não é os 20. O perigoso é o amanhã que nunca chega, que se converte no arrependimento de e se? E se eu tivesse começado antes? Porque olha para você ver. Provavelmente tem algo na sua vida que você demonizou, que você falou, nossa, isso é muito complicado, isso aqui eu nunca vou conseguir. Você começou a fazer e viu que não era tão complicado assim. Ou viu que era realmente complicado, mas de degrau em degrau você foi evoluindo. E não, eu não acho que todo mundo vai alcançar aquilo que quer, mas eu acho que todo mundo deveria fazer o que eu chamo de um teste sério. Um teste sério é você testar de maneira séria, é de você não só querer algo, mas de você fazer as coisas que precisam ser feitas para alcançar aquele algo. Porque quando você chegar lá na frente, que você não tiver mais energia, ou que você tiver no seu último dia, porque para mim é o último dia que realmente é o último dia, porque não é a idade que vai te limitar. Ela vai te limitar a algumas coisas, mas ela não te paralisa. Você ainda pode continuar testando dentro das suas medidas. Mas o maior arrependimento, na minha concepção, é o e se. Porque chegar lá no futuro e não ter consciência ou
percepção de que você fez o que poderia ser feito pode ser muito doloroso para você. Então, faça aquilo que para você é o que você quer que seja feito, para que lá no futuro você não tenha esse arrependimento. Porque provavelmente vão ter arrependimentos que você vão ter. Provavelmente vai ter erros que você vai cometer. Mas o e se? O e se eu tivesse tentado? O e se eu tivesse aprendido mais? O e se eu tivesse persistido mais? E se eu tivesse testado direito? Pode ser muito triste. Pode ser uma das partes da vida que sejam muito dolorosas. Então, independentemente da sua idade, dê ao seu eu do futuro um teste sério, para que ele saiba que lá no futuro você fez o que poderia ser feito dentro das limitações que você tinha. Isso vai te garantir que você vai alcançar os seus sonhos? Infelizmente, não. O mundo não é um sistema simplesmente de meritocracia. Você pode fazer muitas coisas, mas se você fizer as coisas erradas, da forma errada ou no local errado, pode ser que você não tenha o resultado que você queira. Em muitos lugares, a meritocracia tende a ser respeitada, digamos assim, mas não vai ser um fenômeno que pode acontecer com você. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas dê ao seu eu do futuro a certeza que dentro das limitações que você tinha, dentro da sua vida, você testou, você tentou por tempo suficiente e de forma suficiente. Mas perceba, isso é um sucessivo acúmulo de erros. Hoje eu tento fazer aquilo que é o meu sonho, dá errado. Aprendi um pouquinho mais, vou tentar, vai dar errado. Aprendi um pouquinho mais, vai dar errado. Vai dar errado porque dá certo para todo mundo e para você vai dar errado? Não. Talvez é porque você não adquiriu as ferramentas que precisava. Talvez é porque você não usou as ferramentas que precisava. Então, cara, se você estudar, se você se desenvolver, se você fazer as coisas que devem ser feitas, isso não é garantia. Mas talvez pagar esses preços seja pré-requisito para você ter os resultados e também talvez seja importante para no futuro você ter consciência de que você tentou. Mas perceba, não cometa o erro de achar que você tentou fazendo uma semana ou um mês uma coisa que precisava de, por exemplo, um ano. Muitas coisas precisam de muito tempo. Construir um corpo de respeito na sua concepção demora. Construir um intelecto que seja respeitável demora. Construir as habilidades que você quer demora. E muita gente prende no e se der errado. Cara, e se der errado é a pontinha do iceberg. E se der errado, provavelmente vai dar. Aprenda as coisas que precisa aprender, aprenda na quantidade que precisa aprender, dedique de forma que precisa aprender. Porque veja, muita gente quer aprender, começa a aprender, mas não tem a rotina que condiz com ela se tornar aquela pessoa que ela quer ser. Porque olha para você ver. Às vezes, você vai precisar dedicar a alguma habilidade 4 horas por dia. É uma suposição. Suponha que você dedique 3. Poxa, você já não está fazendo aquilo que precisava ser feito para se tornar quem você quer ser, para você adquirir aquilo que você quer adquirir. Então, perceba, você não está testando direito. Então, talvez isso não seja o suficiente para você falar: ah, isso aqui não dá certo porque eu não consegui. Não, talvez você não testou direito. Talvez você não fez as coisas que precisavam fazer. Só que cuidado, às vezes não é ficar batendo a cabeça. Às vezes é aprender com quem já fez aquilo, o que deve ser feito e garantir que você está fazendo aquilo dentro das suas limitações. Porque sim, temos limitações. Temos teoricamente as mesmas 24 horas, mas não temos os mesmos recursos, não temos os mesmos intelectos, não temos as mesmas predisposições, não temos as mesmas tolerâncias. Então entenda,
Você vai passar por coisas que talvez você e um grupo específico passam, mas não use isso para não testar, porque você talvez esteja num ponto confortável hoje, de não testo hoje, não testo amanhã, vou testar no futuro, um futuro que nunca chega e vira um arrependimento. Então, não deixa esse arrependimento existir fazendo o que você quer fazer hoje. Não vai ser o mais positivo, não vai ser do jeito que deveria ser, não vai ser com os recursos que você gostaria de ter, mas faça de alguma forma. Talvez não dá para estudar 4 horas, mas talvez desenvolver uma habilidade. Porque quando você tiver mais tempo, você já adquiriu algumas habilidades. E a gente subestima o que pode ser feito em pouco tempo, por exemplo, em 15 minutos por dia durante um ano, e superestima o que a gente poderia fazer em 4 horas. Ah, eu não vou começar porque eu não tenho 4 horas, mas talvez 15 minutos seja o suficiente. Talvez se você tivesse 24 horas disponíveis para você, como se você não tivesse que fazer mais nada, talvez você ainda assim procrastinasse. Talvez ainda assim você batesse em outras coisas que estão te impedindo, porque a gente acha que a limitação é tempo. E acredite em mim, não é. Mesmo que você tenha o tempo que você gostaria, ainda vai ser difícil fazer aquilo que você quer fazer. É contraintuitivo, é doloroso e talvez por isso seja tão gratificante e talvez por isso pouca gente tenha o resultado. E eu não vou garantir que você vai conseguir o resultado. Eu não sei se eu vou. Eu não sei se muita gente que tenta de maneira séria vai. Mas entenda que talvez faça mais sentido você dar esse salto, entender que você está testando da maneira que você poderia, para lá na frente você não colher talvez o arrependimento de não ter feito o que estava ao seu alcance. Que é muito diferente da rotina que a gente vê no Instagram, que é muito diferente do que está na sua cabeça do que é o ideal, mas talvez seja o suficiente para que você não tenha uma dor que seja muito forte. Eu não senti ela ainda, mas eu tenho uma percepção que é uma das dores que podem te consumir várias noites do seu eu do futuro. Então, para não ter isso, ou para tentar evitar esse tal sofrimento, faça o que deve ser feito. E pode ser que dê certo, pode ser que não dê, eu não sei. Mas espero que você tente e tente de maneira real e tente com o melhor do que aquilo que você pode fazer. Com os recursos que você tem, use eles o melhor possível para que você tenha esse teste sério do seu sonho, talvez. E não há garantias. Eu queria que houvesse. Não há percepções que você vai fazer que vão trazer resultados garantidos. Não tem. E essa é a vida como ela é.